A paz, igreja, paz, povo de Deus, em continuação do que estamos falando sobre o posicionamento da igreja, né? E nós falamos por fim, tome posse da autoridade que o Senhor delegou para a tua vida, transferiu para a tua vida. E em continuação do que nós falamos em Romanos, né? Romanos 8, e nós terminamos no versículo 19, que diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, a um povo que está ansioso para ver a manifestação da glória de Deus, daquilo que está para ser revelado através do Filho de Deus na sua vinda, em que estará resgatando a humanidade, estará resgatando todo aquele que compreenderam essa palavra, que compreenderam que é filhos de Deus, que compreenderam que Cristo veio para nos libertar, nos salvar, para resgatar a tua igreja de toda a maldição que estava sobre as nossas vidas mediante o pecado, o inimigo da nossa alma. E que nós precisamos nos posicionar como igreja para lançar essa luz, dar essa luz àqueles que ainda vivem na escuridão, que estão cegos e não conseguem enxergar. Lâmpada para os teus pés é a tua lâmpada, para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, entendeu? Então nós necessitamos andar nesta luz para que nós não venhamos tropeçar e não deixar de exercermos aquilo que foi otorgado de direito que está em nós. Amém? Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então, o pecado, ele nos sujeitou a viver dessa forma, o inimigo da nossa alma. Por isso, nós falamos nos vídeos atrás, que o mundo espiritual existe, que nós vivemos em uma guerra, uma batalha espiritual, que a nossa luta não é contra homens, não é contra a humanidade, mas são contra principados e potestades das trevas, certo? Que entrou por causa do pecado, por causa de uma legalidade, e que o mundo passou a ser dele, por isso tanta opressão. E por causa dessa manipulação sobre a humanidade, o caráter do homem foi deturpado e se tornando um caráter mau, um caráter carnal. Mas que Cristo, através do sacrifício da cruz, nos resgatou da escravidão desse pecado, da maldição deste pecado, e nos trouxe novamente para a tua luz, nos aliançando com o Pai. E se nós agora somos aliançados com o Pai, nós somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros de Deus, e o Espírito do Senhor habita em nós. E como o Espírito do Senhor habita em nós, Ele é que tem a autoridade de nos guiar, de nos conduzir para vivermos em luz e não em treva, para vivermos em santidade e não em pecado, tomando posse daquilo que o Senhor nos deu, a autoridade, para que através do nome dele nós venhamos desfazer as obras do diabo. Amém? Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, amados, essa libertação, a humanidade, ela espera ansiosa. E nós, como igreja, nós temos o dever de podermos, através do nome de Cristo Jesus, e como um fiel intercessor, nós nos posicionarmos, nos colocando na posição para podermos resgatar a humanidade, aqueles que assim deram ouvido à voz, à palavra do Senhor através das nossas vidas. O Espírito estará nos instruindo, e o Espírito que habita em nós, o Espírito de autoridade, estará quebrando as cadeias que impedem
das pessoas entenderem e aceitarem. Por isso o Espírito Santo tem esta missão de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é que dá o entendimento, nós somos canal. E Ele que convence, Ele que dá o entendimento. Mas para isso é necessário que eu e você viemos nos posicionar para podermos, através do nome de Cristo, quebrarmos essas cadeias, podermos intervir no reino espiritual e resgatar aqueles que estão dentro das trevas e trazer para a tua maravilhosa luz. Amém? Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O pecado faz com que o homem sofra e que o homem viva preso em cadeias, em prisões que por ele só não consegue se libertar. E essas cadeias são totalmente destruídas através da intervenção de um intercessor. Cristo, nosso intercessor, e que agora habita em nós. Se Cristo habita em nós, Ele é o intercessor, nós agora passamos a ter essa mesma unção de sermos intercessores sobre a humanidade, para podermos intervir e através dessa intercessão, de nós proclamarmos no reino do Espírito, intervendo através do nome de Yeshua, nós podemos quebrar essas cadeias. E sendo essas cadeias quebradas, o Espírito Santo terá livre acesso sobre a mentalidade da humanidade, do povo, daquele que nós estamos intercedendo, da nação que nós estamos intercedendo, para poder entrar e trazer o convencimento da verdade, porque só Ele pode convencer o homem na verdade. Amém? E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, nós também esperamos ansiosa por esta revelação da redenção do nosso corpo, em que nós não viveremos mais sobre esta terra, mas nós seremos resgatados para viver uma vida totalmente livre do pecado, da condenação, da escravidão do pecado, em que não nos fará mais mal nem dano algum, porque viveremos totalmente debaixo da proteção e na presença do nosso grande Pai. Aleluia. Mas se esperarmos o que não vemos, não, porque a esperança porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que não se vê não é esperança. A esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como pode esperar? Por isso é que a fé é justamente aquilo que nós não vemos, mas nós acreditamos que existe, que vai acontecer. Porque a nossa esperança, a nossa confiança não está em nossas forças, não está em nossos braços, não está na nossa sabedoria humana, mas está em Cristo Jesus, que já venceu o maligno. Ele não vai vencer, ele já venceu. O que Cristo vem agora é resgatar a sua igreja, os seus escolhidos, aqueles que perseveraram até o fim e que não venderam, não cederam a sua salvação, seguraram a sua coroa até o fim, seguraram a tua fé até o fim e não permitiam que as aflições deste mundo roubassem a nossa fé. São esses que Cristo irá vir resgatar, porque o inimigo já está condenado e está debaixo dos nossos pés, porque assim o Senhor nos garantiu isso, que colocaria os nossos inimigos naquele grande dia debaixo dos nossos pés. Amém? E aquele que examina os corações sabe que é a intenção do Espírito. Qual é a intenção do Espírito? E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O nosso entendimento, ele não sabe, não conhece, o nosso Espírito não conhece a intenção de Deus, do coração, da mente do Senhor. Mas aquele que conhece
está em nós, que é o Espírito Santo. E como Ele conhece o que se passa no coração, na mente, nos pensamentos, desejos de Deus, Ele manifesta esse pensamento, esses desejos em nós. É por isso que nós não vivemos segundo a carne, porque a inclinação da carne é o pecado, mas nós vivemos na inclinação pelo Espírito, que nos leva a pensar, a entender, a agir e a desejar como Deus as coisas que vêm do alto. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, tudo isso que nós estamos passando, nós temos que enxergar que nós estamos, sim, em lutas, em guerra, mas que há uma esperança de uma vida totalmente abundante em Cristo Jesus. Que Ele está conosco e nós não estamos só. E que nós precisamos nos apegar a isso e entender que não precisamos temer, porque nós somos filhos de Deus. E aqueles que são filhos de Deus estão debaixo da tua cobertura espiritual e o inimigo não toca, não o toca. Aleluia! Porque os que dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que o predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Está falando isso com você? Porque com certeza está falando comigo, está falando com todos aqueles que entendem que hoje nós somos guiados pelo Espírito de Deus, que somos intercessores, que temos uma autoridade delegada pelo nosso próprio Deus, para que venhamos combater o bom combate sobre esta terra e não negar a fé. E é isso que o nosso Deus, Ele espera de mim e de você, que viemos tomar posse dessa autoridade e podemos vivermos como verdadeiros intercessores sobre esta terra, que se coloca na posição em que interfere no reino do Espírito para paralisar a ação do inimigo sobre a terra, sobre a humanidade. Eu e você, que entendemos isso, não podemos ficar de braços cruzados, mas precisamos nos posicionar e, como intercessores, tomarmos posse daquilo que já foi delegado sobre as nossas vidas. Não esquece disso. Você é um intercessor e o intercessor se posiciona, se colocando no lugar. Em nome de Jesus. Vamos esperar o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.